Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de um moço chamado Jovem Rico. Só que para vocês, eu não quero falar ainda do Jovem Rico. Eu quero falar de algo que aconteceu antes da narrativa sobre o Jovem Rico. E sabe o que aconteceu? Vou contar. Jesus estava ali conversando com os discípulos e, de repente, algumas pessoas trouxeram umas crianças para que eles as abençoassem. E os discípulos de Jesus falaram assim, não, vão atrapalhar o mestre, não pode vir ninguém aqui não. E Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não é legal saber disso? Jesus ama as crianças. E há algo que eu quero dizer a vocês. Quem tem menos de 4 anos aqui? Menos de 4 anos. Benjamin tem menos de 4 anos. Alice? Marina tem menos de 4 anos. Tem 4, né? 4. Vocês sabiam que há cerca de 4 anos atrás, nós estávamos orando para a gente ter crianças aqui na igreja? E que hoje, pela graça de Deus, vocês estão aqui. Como é bom, né, saber. E nós amamos vocês, assim como Jesus ama cada um de vocês. Então, vocês são muito bem-vindos à igreja e ao momento de culto. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te damos graças pela bênção de termos crianças na igreja. Obrigado, Senhor, porque nós oramos por isso. E quantas delas vieram pela graça e instrumentalidade do Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor as ama. O Senhor ama cada uma dessas crianças. Que o Senhor continue abençoando e derramando a tua graça sobre esses pequeninos, para que cresçam na tua presença, amando ao Senhor. Diferente do texto que iremos ler, daquele jovem chamado Jovem Rico, que não amou o Senhor. O Senhor ama as crianças e que as crianças amem e cresçam amando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Deus abençoe vocês. Quer levar água? Pode levar, toma. Pode levar? Não? Tá bom. Ele gostou tanto da água ali, mexeu o tempo todo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, joia. Lá em Marcos, capítulo 10. E, como sempre, eu peço a vocês que mantenham as Bíblias abertas, né? Porque a gente vai conversando, vai verificando o texto e vocês vão tendo mais atenção, uma vez que o pregador está sentado, então a atenção já diminui, né? Eu consigo ver praticamente todos, de vez em quando um ou outro eu não vejo, né? Mas eu consigo ver praticamente todos e espero que todos estejam me vendo. Quem não estiver me vendo, precisa ir lá ao oftalmologista, né? Dar um jeitinho para que possa passar a me ver nesse momento, né? Então, temos tido esse privilégio de estudar o Evangelho segundo escreveu Marcos. Tem sido uma bênção, um aprendizado vivo da palavra de Deus, um aprendizado que tem feito o nosso coração vibrar, que tem feito a nossa alma se alegrar com aquilo que Deus tem falado. Hoje nós vamos examinar esse texto que eu falei, né? E vamos observar a narrativa a respeito desse jovem, chamado comumente de jovem rico, né? E vamos ver os desdobramentos da vida desse moço e o que isso tem a ver com a gente. É uma história bastante conhecida, né? E muitas vezes passa desapercebido alguns detalhes dessa história. Minha oração é que Deus esteja agindo no nosso meio, como sempre Ele age. Hoje, de uma forma talvez diferente. Se há alguém aqui com o coração endurecido em relação à palavra, a minha oração é que Deus realmente transforme esse coração e toque nessa alma, na manhã desse dia, trazendo graça e misericórdia para esse coração. Antes de entrarmos no texto, eu quero só dizer a vocês que, de longe, esta narrativa aqui de Marcos é a narrativa mais longa a respeito do jovem rico. Nós temos essa mesma narrativa nos outros 2 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. E aí você fica perguntando, o que significa evangelhos sinóticos?
eu ia dizer para você, venha no GEL, né, na quarta-feira, e na quarta-feira você vai saber. Mas eles são chamados de sinóticos, vou dar uma colher de chá, né? Porque eles apresentam as narrativas, muitas semelhanças entre si, né? Por isso que são chamados de evangelho de sinóticos, esses sinóticos. E eu estou falando isso porque eu vou citar, em algum momento, textos paralelos, tanto de Lucas quanto de Mateus, para que a gente se insira um pouco mais no texto e tenha compreensão de alguns detalhes que os outros evangelistas também escreveram. Tá bom? Vamos ler o texto e vamos trabalhar um pouquinho na exposição dele, né? A palavra de Deus nos diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba lá, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. É que o texto vem contrário na minha cabeça aqui. Queridos, o coração é uma metáfora bíblica, utilizada pelos autores das Escrituras, Deus, né, óbvio, para descrever o homem interior. Segundo o relato bíblico, no coração estão todas as decisões, todo o centro de decisão, toda a racionalização do homem. No coração estão os parâmetros de decisão que o homem tem para enfrentar a vida, para tomar as suas decisões e para encarar o mundo no dia a dia. Por esta razão, nós precisamos vigiar, estar atentos ao nosso coração, aquilo que o nosso coração está pensando, e ficarmos atentos à constante guerra que o nosso coração trava dia a dia para fazer o que é contrário à vontade de Deus. Já perceberam que a gente é assim? Jesus disse assim: do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem. Calvino disse, certa vez, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quão difícil é o nosso coração. O
O profeta Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E ele continua dizendo, é desesperadamente corrupto, quem o poderá entender? Nem nós compreendemos o nosso próprio coração. Nós acabamos de ler sobre uma pessoa que achava que conhecia Jesus. Acabamos de ver e ler de uma pessoa que achava que conhecia Deus, que achava que cumpria todos os mandamentos. Mas quando ele se aproxima de Cristo Jesus, ele pôde verificar que ele não era tudo aquilo que ele pensava ser. Que ele não era a Coca-Cola que ele pensava ser, vamos dizer assim. Hoje eu quero examinar com você, à luz desse texto que nós estamos vendo, que é possível, talvez muito provável, que você não seja o que você acha que é. Que o seu coração não seja exatamente aquilo que você acha que ele é. Hoje eu quero que você se coloque diante da poderosa face do Senhor. Examine o seu coração à medida em que nós formos trabalhando esse texto, à medida que nós formos conversando sobre essa passagem. A princípio, hoje não serei muito presbiteriano, vou dividir o texto em 2, né? Não em 3. A princípio, eu quero conversar com vocês sobre esses 2 pontos. Em primeiro lugar, o jovem rico era alguém com muitas virtudes, mas era alguém sem contentamento, era alguém iludido pelo seu próprio coração, era alguém que não amava a Deus de verdade e tinha por âncora da alma a riqueza. Nossa, deu nem tempo de anotar, é um título grande de uma vez para abarcar todas essas coisas. É isso, Mateus 19, 20, que é o texto paralelo daquilo que eu falei com vocês, vai nos informar que ele era um homem ainda jovem. Daí talvez o apelido, né, de jovem rico. Um homem jovem, com muitas riquezas, o pessoal aproveitou e já apelidou logo, uma vez que ele não tem o nome dele, de jovem rico. Esse homem estava na flor da sua idade. Esse homem tinha a possibilidade de realizar grandes coisas na sua vida. Inclusive a possibilidade de ser ainda mais rico. Esse homem, provavelmente, estava em plena forma física, tinha uma saúde perfeita, tinha força, tinha vigor, tinha capacidades que muitos de nós não temos. Eu, pelo menos, né, já estou chegando, virando o cabo da boa esperança. Então, ele tinha muito mais. Ele era um cara jovem. Já Lucas, capítulo 18, verso 23, vai retratar esse jovem como alguém riquíssimo. Riquíssimo. Imagina o que esse homem tinha. O acesso que ele tinha à educação, a possibilidade que ele tinha de conhecer coisas do mundo da época que muitos mortais daquela época nunca iriam conhecer, porque não tinha acesso a essas coisas. Ele provavelmente tinha, então, a melhor educação, provavelmente as melhores roupas. Esse homem era dotado dos melhores calçados que ele podia ter na sua vida, né? Dono de inúmeras propriedades. Riquíssimo. Não dava nem para contar quantas propriedades ele tinha. Certamente esse homem promovia grandes banquetes e as pessoas disputavam para estar nesses banquetes, para estar perto dele. Sem dúvida nenhuma, esse homem atraía os olhares da sociedade. Mas as Escrituras nos informam ainda que esse jovem era alguém com relevância na sociedade. Lucas 18, 18 deixa claro que ele era alguém de destaque. Não nos dá os detalhes. Lucas não nos dá os detalhes. Mas, certamente, se ele era de destaque, rico, famoso, tinha reputação, tinha grande prestígio, destacado na sociedade, possivelmente alguém muitíssimo inteligente, porque tinha que administrar uma série de propriedades, uma série de negócios. Se ele vivesse em nossa época, eu imagino que ele era um desses influencers, né, da nossa sociedade, né, com milhões de seguidores. Ele se identificava pessoalmente, ele se identificava como alguém com muitas virtudes espirituais. Ele se apresentava como alguém que cumpria as leis,
Quando Jesus questiona esse homem a respeito dos mandamentos, ele prontamente vai dizer o quê? Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Se nós olhássemos para este jovem, nós veríamos alguém com uma postura, com uma conduta exterior impecável. Era o jovem que todo pai que aqui está gostaria de ter como genro. Cumpria os mandamentos, era riquíssimo, era o genro que toda mãe que está aqui gostaria de ter, né? A minha sogra, né, depois ela vai ver eu falando dela aqui, a minha sogra, se conhecesse esse homem, ela diria que ele era árvore folhada, né, uma expressão que ela usa para quem tem muito dinheiro. Contudo, havia algo que incomodava o coração desse jovem. Havia algo que lá no profundo, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele sentia um incômodo, uma dor. Esse algo era a respeito da vida eterna. Ele se volta para Jesus e ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Algo que o dinheiro não é capaz de dar. Algo que a riqueza não é capaz de doar. Algo que a inteligência não é capaz de capturar. Algo que somente vai aumentar o vazio e a insatisfação de um coração que, tendo tudo, não sabe para onde vai. Que, tendo tudo, não sabe exatamente qual vai ser o caminho que vai ser trilhado. Ele era alguém sem esperança. Era alguém sem esperança. Era alguém sem contentamento. Tinha tudo que o mundo poderia oferecer. Mas ele queria mais. E ele queria a melhor coisa. Ele queria a vida eterna. Ele queria conhecer mais sobre esse caminho que leva à eternidade. Vou abrir um parênteses aqui. Talvez você diga assim: tá bom, pastor, começamos a ver aí o jovem rico, eu não me identifico com esse cara, não. Sou pobre, ou não sou jovem, então não tenho nenhuma identificação com esse jovem. Eu não sou famoso, eu não possuo um Instagram com milhões de seguidores, eu não me encaixo bem no perfil dessa pregação dessa manhã. Mas a pergunta que fica para a sua análise, para a minha análise, é a pergunta do jovem: que farei para herdar a vida eterna? Independente da sua condição, se rico, se pobre, se jovem ou velho, que farei para herdar a vida eterna? Talvez o anseio do coração desse jovem possa ser o anseio do seu coração nessa manhã. Talvez o desejo e aquilo que incomode e que incomodava aquele jovem pode ser o que incomoda o seu coração hoje. Jesus vai responder. E Jesus responde àquele jovem com uma pergunta. Eu gosto disso de Jesus, né? Jesus tem essa coisa peculiar que é muito legal. As pessoas chegam para ele pergunta de novo, né? O cara fica até meio confuso, que ele esperava a resposta direta. Então Jesus pergunta a ele. E a pergunta de Jesus é interessante, que não fala da vida eterna. Jesus fala: por que você me chama bom? Seria a intenção de Jesus dizer o seguinte: você não deveria me chamar de bom, porque só Deus é bom? Seria essa a intenção de Jesus? Lógico que não, né? É claro que não. Jesus não está dizendo aqui: eu não sou Deus, então não me chame de bom. De maneira alguma. A mensagem que Jesus estava passando a ele é que ele mal conhecia Jesus e estava atribuindo a Jesus aquilo que era atribuído somente a Deus. E Jesus, por isso que Jesus muda um pouco o curso da história. Por que uma pessoa que não conhece a outra vai se precipitar dando algum adjetivo ou chamando de alguma coisa? Jesus quis, nesse primeiro momento, consertar um pouquinho esse jovem. Era um título que só era dado pelo judeu a Deus. Deus é bom e mais ninguém. Eu gosto de William Hendricks, quando ele comenta essa parte do texto. Ele diz assim, eu vou ler o que está entre aspas.
como se Jesus estivesse falando para o jovem: você não está concebendo a bondade de maneira adequada quando tão displicentemente se dirige a mim como bom mestre. Se você deseja contemplar a bondade, deve pensar em Deus, que é o único bom, e guardar os seus mandamentos. O que importava para Jesus, naquele momento, não era ser admirado, ser glorificado, ser exaltado. O que Jesus estava fazendo é: olhe para Deus. Pare de olhar para mim, dirija-se para Deus. Ele não estava querendo, naquele instante, a glória, de forma alguma. Jesus sabia que se esse jovem realmente o conhecesse como alguém bom, presta atenção nisso, se esse jovem realmente o conhecesse como alguém bom, se ele acreditava que Jesus era bom, ele teria obedecido o que Jesus estava para falar para ele. Esse era o ponto de Jesus. Você realmente acredita que eu sou bom? Jesus estava questionando porque Jesus iria passar para ele alguma coisa difícil. E Jesus queria saber. Em resposta à pergunta do jovem rico, então o Senhor cita alguns mandamentos. Nós vamos perceber que o jovem é lembrado que no coração e nos atos ele deveria dar ao próximo aquilo que é devido, não omitir do próximo aquilo que é devido. Vocês perceberam que Jesus citou apenas a segunda tábua da lei de Moisés e não a primeira? Ele citou o relacionamento daquele homem com a sociedade, ou seja, aquele homem não devia estar dando o que ele deveria dar e não devia estar fazendo o que ele deveria fazer. Mas ainda assim o jovem diz assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E o texto diz que Jesus vai olhar para ele. Creio que o olhar prescrutador de Jesus, lá no fundo do coração daquele jovem, deve ter envergonhado. Eu fico imaginando essa cena, Jesus parado e olhando profundamente nos olhos daquele homem. E aquele homem meio quase que se encolhendo diante da presença de Cristo Jesus, o bom mestre, o bom Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus bom. Olhou para o seu próprio coração e viu quanto que ele estava enganado a respeito de si mesmo. O jovem entendeu que ele, confrontado com a lei de Deus, ele não era nada. O jovem entendeu que ele, confrontado com a lei de Deus, ele estaria e estava em pecado. Jesus olhando com amor. Em outras traduções nós vamos ver Jesus fitando, mostra compaixão por esse moço. Não gosto muito de citar o grego, como pastor também não, né? Mas a palavra usada aqui é agapau, o grego, agapau. Quer dizer um amor diferente, um respeito pelas pessoas, ou um amor terno por alguém. Por que Jesus admirou aquele jovem? Jesus admirou aquele jovem porque aquele jovem não caiu nos pecados cotidianos que muitas pessoas caem e até vão profundamente nesses pecados tão grosseiros. Jesus admirou aquele jovem e o amou pela escolha daquele jovem de ir à fonte certa. Ele não foi procurar a respeito da salvação em qualquer lugar, ele foi procurar em Cristo Jesus, ele foi procurar na fonte certa. Jesus, de uma forma carinhosa, mostrou ao jovem que o caminho que resolveria o seu problema e que lhe daria descanso para a alma era o próprio Senhor Jesus, que estava ali, presente, na sua frente. Jesus mostrou que não era possível ele cumprir a lei. A exigência que Jesus fez a esse jovem foi uma exigência apropriada, porque ele estava confuso na situação que ele estava. Não pensem que Jesus fala para todo mundo vender os seus bens, né? O Senhor não pede a toda pessoa rica para vender os bens e seguir a Ele. Já percebeu isso? Não tem isso. Jesus estava falando de alguém em especial, que amava e tinha confiança nas riquezas terrenas. Jesus convida ele, então, para segui-lo,
Jesus convida esse homem para alcançar um tesouro no céu, para mudar o status da sua vida. Não vale a pena ter todas as coisas e perder a alma. Ele se retirou triste, conforme o texto nos diz, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, esse homem amava mais as riquezas, amava mais os seus bens do que o próprio Senhor Jesus. Ele desprezava as riquezas do porvir para viver as riquezas dessa terra. O que podemos observar é que as virtudes que acompanhavam esse jovem, que ele dizia, eram escamas. Caíram por terra no primeiro encontro que ele teve com Jesus. Ele dava nota máxima a si mesmo. Olha quem eu sou. E Jesus, olhando para ele, mostrou àquele jovem que ele não tinha nota máxima. E mostrou mais, que a vida eterna não é uma barganha que se faz entre receber algo, ou ganhar, ou perder algo. Jesus mostrou àquele jovem que ele precisava se entregar totalmente a ele. Precisava amar e confiar totalmente em Cristo Jesus. Jesus mostra que o sacrifício vicário na cruz é o caminho verdadeiro, onde Jesus substituiu cada um de nós para que nós tivéssemos a vida eterna. É a porta do céu, é a entrada para a vida eterna, é Cristo. Ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que no juízo final vai haver uma balança, e essa balança vai ter 2 pratos. E Deus vai colocar em um prato ali as nossas boas obras e tudo mais, e do outro prato vai vir os nossos problemas, e aí se as nossas boas obras, se forem maiores, se estiverem acima, né, das nossas más qualidades, nós seremos salvos. Lê do engano, não é assim que funciona. O jovem rico superestimava a sua própria integridade. Ele pensava que guardava a lei. Ele pensava que guardava a lei. Infelizmente, ele não percebeu que quebrou logo 2 primeiros mandamentos, ou o resumo da lei. Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Jesus cita a 2ª tábua da lei, como já dissemos, para dizer para ele, você não tem feito o que você acha que você faz pelas pessoas. E se Jesus fosse falar então de amar ao Pai, ele amava mais as riquezas. E Jesus mostrou isso quando disse para ele, vende tudo, eu vou te dar um tesouro eterno. Tinha dinheiro apenas para o seu deleite. Tinha dinheiro apenas para desfrutar das coisas maravilhosas do mundo, mas não abria a mão do seu dinheiro para auxiliar o fraco, o doente, o inválido, para auxiliar aquele que necessitava de coisas para sobreviver e para servir a própria igreja de Deus. Ele mediu as suas qualidades por exigências externas. Jesus mediu as qualidades daquele jovem, olhando para o coração, o centro do ser humano. Ele estava iludido, porque ele confiava em âncoras passageiras. Confiava em si mesmo, confiava em suas riquezas. Com âncoras passageiras, nós não chegaremos ao céu. Com âncoras passageiras, nós não chegaremos à vida eterna. Com âncoras passageiras, nós ficaremos agarrados a elas. E nunca subiremos para a glória eterna, para estarmos com Deus, nosso Pai. Em segundo lugar, e já caminhando para encerrar, eu quero olhar um pouquinho para os discípulos, né? Os discípulos eram financeiramente pobres, mas possuíam o maior tesouro que já poderiam possuir. Eles ainda não entendiam isso, né? A narrativa de Marcos mostra imediatamente que após a saída do jovem, você vai ver isso aí a partir do verso 23, após a saída do jovem, entendendo Jesus, olhando para os seus discípulos, entendendo que os seus discípulos ficaram confusos com a abordagem de Jesus, Jesus começa então a tratar um pouquinho o coração dos seus discípulos. E Jesus começa a mostrar para eles alguma coisa que eles ainda não entendiam. A palavra inicial de Jesus é: como é difícil aos que têm riqueza
entrar no reino de Deus. Lendo isso que Jesus fala, eu me lembrei do missionário Ronaldo Lidório. Ele diz mais ou menos assim, a respeito do acesso ao Evangelho e da vida eterna. Ele fala mais ou menos assim: as pessoas mais difíceis de serem evangelizadas e de buscarem a Deus são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Eu poderia dar inúmeros exemplos disso, a gente não tem tempo. E deixa para a quarta lá no nosso gel, inúmeros exemplos disso, de como as pessoas podem estar nesses dois extremos e não quererem a Cristo, e não buscarem a Cristo, mesmo tendo o dilema da vida eterna em seus corações. Assim como Jesus analisou o coração do jovem rico, Jesus agora estava analisando a confusão que estava na cabeça dos seus discípulos, que provavelmente era fruto de um pensamento que havia naquela época mesmo, né? Naquela época havia um pensamento errôneo de pessoas que haviam lido lá no livro de Deuteronômio e leram lá em Deuteronômio que riquezas e honras vêm do Senhor e resolveram aplicar estas coisas individualmente. Naquela época, já haviam pessoas que diziam o seguinte: a prosperidade individual, aquilo que eu tenho, é favor de Deus. Pensando lá em Deuteronômio. Aquilo que eu tenho é favor de Deus. E se eu tiver alguma adversidade na minha vida, é descontentamento de Deus comigo. A teologia da prosperidade plantada lá atrás, né? Por exemplo, os amigos de Jó pensavam assim. Quando foram aconselhar a Jó, os amigos de Jó, em um determinado momento, se você quiser saber certinho, lá em 15:29, Jó 15:29, vai dizer o seguinte, eles dizem para Jó o seguinte: o ímpio não se tornará rico. Porque o ímpio não vai receber o favor de Deus. Em contrapartida, qual era o pensamento? Só vai se tornar rico aquele que se voltar para Deus. Não é a teologia da prosperidade? Ao que tudo indica, os discípulos de Jesus estavam infectados por essa exegese errada. Os discípulos de Jesus também ficaram perplexos ao ouvir Jesus declarar que é difícil um homem rico entrar no reino de Deus. E para ilustrar aquilo que Jesus, o próprio Senhor Jesus estava dizendo, carinhosamente ele se dirige aos discípulos e ele diz para ele: filhos, amorosamente, uma palavra de amor para os discípulos. E ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus faz uma comparação de uma impossibilidade. Isso é impossível acontecer. A influência das riquezas é tão poderosa na mente de uma pessoa que ela fica tão contagiada, que ela fica tão moldada pela riqueza, que automaticamente o coração de um homem que é muito rico se afasta de Deus, porque ele acha que ele não precisa de Deus. Alguns intérpretes vão tentar explicar o que Jesus falou, falando o seguinte, que havia uma porta, uma das portas de Jerusalém, era chamada de fundo de agulha. E essa porta era uma porta que, se o camelo retirasse toda a carga do camelo, essa porta era uma porta que o camelo, agachado e empurrado, ia conseguir passar. Não, esse ensino é errado. Jesus está falando de uma impossibilidade definitiva. Se alguém ama mais qualquer coisa do que o próprio Deus, ele não vai ter a vida eterna. Aquele que confia nas riquezas, definitivamente não tem a vida eterna. A pergunta dos discípulos diante da afirmação de Jesus não poderia ser diferente. E o que eles falaram? Sendo assim, quem é que pode ser salvo? E a resposta de Jesus é fantástica. Para os seres humanos é impossível.
Contudo, para Deus, tudo é possível. A conversão de um pecador, seja ele quem for, seja ele qual o status de vida que ele tem, a conversão de um pecador é obra do Espírito Santo de Deus. É a escolha do Pai, é o resgate pelo Filho, é a habitação e o convencimento do Espírito Santo naquele coração. Ninguém é capaz de conquistar a salvação a não ser pela própria Trindade. Somente Deus é capaz de dar a salvação ao homem. Somente Deus é capaz de tirar o homem do lamaçal. Somente Deus é capaz de tirar o homem das trevas. Somente Deus é capaz de tirar o homem do estado maligno e botar este homem numa vida eterna, e botar este homem num caminho diferente. Não há outra saída. Isso o jovem rico não estava entendendo. E os discípulos também não estavam entendendo. Em seguida, Pedro interpela o nosso Senhor dizendo: eis que nós deixamos tudo. Seguimos o Senhor. Ao que parece agora a coisa mudou. Pedro estava com o espírito mercantilista. Espera aí. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: entrei nesse negócio, eu estou com o Senhor, mas o que eu vou ganhar? Eu quero saber o que eu ganho. Porque até então Pedro não tinha ganho nada. Os discípulos também não ganhavam nada. Né? Infelizmente, essa é a posição de muitas igrejas também, de muitas pessoas, que carregam esse espírito mercantilista, que acham que a salvação é uma barganha, é uma troca, que as bênçãos de Deus é uma barganha, é uma troca. Ao responder a Pedro, Jesus deixa claro qual deve ser a motivação daquele que quer alcançar a vida eterna. Qual deve ser o caminho a seguir daquele que quer traçar ou caminhar na vida eterna. E Jesus diz: é por minha causa. E é por causa do meu evangelho. Não é por outra causa. Não é por esforço, não é por nada disso. O verdadeiro adorador e aquele que quer seguir a Jesus vai ter que abdicar, irmãos, em algum momento. Vai ter que abdicar de muitas coisas na sua jornada cristã. Não há barganha com Deus. Não há barganha com Deus. Funciona mais ou menos assim para aqueles que pensam em barganha. Você dá alguma coisa a Deus e Ele te dá em dobro. Não é assim com Deus. No reino de Deus não é assim que funciona. Nós precisamos renunciar às coisas. Lembra da pregação que nós tivemos aqui? Lá em Marcos 8,34. Jesus deixa claro que, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Creio que a resposta de Cristo Jesus satisfez o coração de Pedro e dos discípulos. No verso 30, que nós já lemos, está registrado que haverá recompensas. E Jesus mostra isso para eles. Jesus não deixa eles no vácuo. Jesus diz: vocês vão me seguir, vocês vão receber algo, existem recompensas. E o texto fala de pelo menos 2 recompensas que nós teremos com Cristo. A primeira recompensa é imediata. Quem abre mão de alguma coisa, ou quem abre mão de alguém por amor a Cristo e por causa do Evangelho, recebe nesse tempo presente, é o que o texto está dizendo, 100 vezes mais. Não precisa de barganha. Deus dá por conta da sua bondade, por conta do seu amor. Contudo, Jesus alerta que as bênçãos serão acompanhadas no presente, com perseguições. Ah, mas eu queria só a primeira parte. Queria 100 vezes mais amigos, irmãos, bens. Há quantos amigos e irmãos nós temos aqui, né? 100 vezes mais do que tinha. Sabe, irmãos, o cristão está em estado de guerra. Nós não podemos pensar que nós somos cristãos e vamos viver uma vida boa, uma vida tranquila a vida inteira. Jesus disse: haverá problemas. Em Efésios 6, 9, nós vamos ver que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ser cristão de verdade requer esforço pessoal e amor ao nosso Senhor. Mas nós temos uma segunda recompensa, que não vem acompanhada de perseguições.
E a segunda recompensa é no mundo por vir, onde estaremos com Cristo Jesus, onde reinaremos juntamente com o nosso Senhor e teremos à nossa disposição todas as coisas. O texto de 1 Coríntios 12, 2:9 diz de uma forma linda que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Deus tem muito mais para cada um de nós do que aquilo que nós pensamos. É muito mais. Tudo novo, diferente. Por fim, Jesus surpreende seus discípulos ao dizer: muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Mais uma vez eu trago William Hendricks aqui. Ao comentar esse texto, ele afirma assim, entre aspas aí, irmãos: os primeiros são aqueles que, por causa da sua riqueza, educação, posição, prestígio, talentos, são muito estimados pelos homens em geral, e até algumas vezes pelos filhos de Deus. Mas como Deus vê e conhece o coração, muitas dessas pessoas recebem dele a posição atrás de outras pessoas. E alguns podem até ser totalmente excluídos quando chegarem na glória de Deus, quando se defrontarem com a vida eterna. O que temos de aplicações práticas para a nossa vida nesse texto? Esse texto é tão bom, eu queria falar umas 3 horas dele, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente poderia acrescentar e mostrar, né? Mas eu trouxe pelo menos umas 5 aplicações para a gente pensar nelas. Os que confiam e amam a riqueza nunca entrarão no reino dos céus. Perderão a sua alma. Lembra de Marcos 18:36? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero avançar 2 minutos a mais do que eu iria, contando uma história para vocês, que aconteceu aqui alguns anos atrás. Recebi no gabinete pastoral uma moça, uma jovem senhora, uns 30 anos aproximadamente. E ela chegou muito triste e tal, e começou a falar algumas coisas assim, meio sem nexo, e eu disse para ela: deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida hoje? Que ela estava atropelando tanta coisa, dizendo que estava tudo ruim, tal. Qual a melhor coisa que pode acontecer na sua vida hoje? E ela disse: ganhar na Sena, ganhar na loto. Falei: é mesmo? Falou: é. Falei: tudo bem, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração para você ganhar na loto. Mas na minha oração eu vou pedir para Deus te matar amanhã. Tudo bem? Ela me olhou assim estranha. Eu falei: deixa eu explicar para você. A riqueza não vai encher o seu coração de contentamento. E quando você morrer, você não vai encontrar aquilo que você quer para o resto da vida. Conversamos um pouco mais e ela ficou mais ou menos como esse jovem rico. Era pobre, mas desejava a riqueza. E ficou como esse jovem rico. Saiu dali triste, muito triste. Infelizmente, nunca mais voltou, nunca mais esteve aqui. Essa é uma palavra de Deus para a gente. O que nós temos amado, o que nós temos desejado. Não é só rico que tem o coração na riqueza, não. Pobre também tem o coração na riqueza. E o ídolo dele, muitas vezes, é a riqueza. Em segundo lugar, Deus não vê como homem, Ele vê o nosso coração. As Escrituras vão nos instruir, lá em Provérbios, isso, e falar a respeito do nosso coração. E Provérbios 4:23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, livrem-se das amarras que o mundo pode colocar em seu coração. Livrem-se das amarras que podem conter o seu coração para se aproximar de Deus, para se voltar para Deus, para servir a Deus acima de tudo e de todo o coração. Em terceiro lugar, não fique triste
Não precisa chorar se você não recebeu uma fortuna da parte de Deus para administrar. Tranquilo. Deus dá a cada um conforme ele pode administrar. Apenas cuide do que é seu, glorifique a Deus. Tenha contentamento naquilo que Deus te deu. Você vai viver melhor. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado a você. E pense nas coisas do alto. Pense nas promessas que nós temos. Pense naquilo que nós poderemos alcançar no porvir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Coisa boa, né? Quarto lugar, se você tem muitas posses. Né? Agora estou falando pelo menos para 20% do auditório aqui. Acho que não. Se você tem muitas posses, se você tem muito dinheiro, ou você já passou de 1 milhão, vai? Você já passou de 1 milhão? Não deixe o dinheiro possuir o seu coração. Sabe, irmãos, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Quando ele pega o seu coração, e ele é o senhor do seu coração, você não vai se dar bem. Lembra-se de Lucas 12, 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Administre as suas posses. Administre o que você tem para a glória e louvor do Deus eterno. Por último, lembre-se do que Jesus disse, que é o tema da nossa mensagem. Jesus fala assim, porque onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, eu sempre confundo isso, eu sempre troco, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Se você sair daqui, só com essa palavra de Cristo Jesus, se você sair daqui determinado a cuidar do seu coração, essa mensagem já alcançou o seu objetivo. Enganoso é o nosso coração. Cuide dele. Coloque-o na presença de Deus e siga a vida cristã com alegria. E assim você vai glorificar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós temos tantos desafios no nosso coração. Nosso coração traz tristezas, alegrias, bons e maus pensamentos. Nosso coração muitas vezes nos dirige a caminhos que não são os seus caminhos. Nesta manhã, visita-nos com graça, para que nós olhemos profundamente para o nosso coração, não como o jovem rico olhou, achando que já estava tudo bem, mas colocando o nosso coração diante da face do Senhor, colocando o nosso coração diante de Ti e perguntando, ó Deus, há algum caminho mau? Há algum problema no meu coração? Ah, Senhor, se houver, guia-me pelo caminho eterno, que honre e que glorifique o Teu nome. Te louvamos por esse tempo de adoração. Te louvamos porque é bom estar na Tua presença e sermos confrontados com a Tua palavra. Oramos em Cristo Jesus. Amém.